podcasts. Esse podcast é patrocinado por Sistema CESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Toscane Med. Falou de Toscane, falou de beleza. Bem-vindos ao Pode Mais, o podcast para maiores de 40 anos. A minha entrevistada de hoje é uma das maiores empresárias do Brasil. Um orgulho ter essa mulher aqui. Seja muito bem-vinda, Carla Sarni. Uma alegria para mim poder estar aqui hoje, né? Bater esse papo com você, poder compartilhar um pouquinho aí da minha história, um pouquinho das minhas experiências. E eu tenho certeza que vai ser incrível. E cada história boa que você tem para contar. Falar um pouco sobre infância. Vamos. Começar do começo, que o começo já foi desafiador. E muito, né? Eu falo que eu sou a criança do interior de São Paulo que tinha tudo para dar errado e deu tudo certo. Filha de motorista de ônibus, falecido muito jovem no hospital público com pancreatite. Minha mãe adquiriu a profissão de cabeleireira por necessidade, pois se viu com 3 crianças pequenas, sem profissão, sem dinheiro e sem pensão. Né, meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano e 11 meses, meu irmão tinha 3 meses e minha irmã 3 anos. E minha mãe montou um salão de cabeleireira na sala da minha casa. E lá eu entendi claramente que cliente era sinônimo de prosperidade na vida das pessoas, que cliente era sinônimo de riqueza. Aos 7 anos de idade eu tive a primeira aula de empreendedorismo com a minha mãe, onde ela me fez agradecer uma cliente que chegou na minha casa numa segunda-feira, 9h30 da noite, para fazer uma escova. E minha mãe fez sorrindo, porque ela entendia que era mais um dinheirinho no caixa para poder colocar comida no prato dos filhos. Aos 9 anos eu comecei a empreender, montei minha primeira banquinha na porta do supermercado da minha cidade e criei meu primeiro slogan. Né, peguei a cadeira da cozinha da minha casa, uma bacia dessas redondas de plástico de colocar roupas de molho, coloquei uma caixa de carretéis de linha e comecei a dizer: entra, entra, freguesia, Xuxa dinheiro na bacia. As pessoas davam risada, eu era pequenininha, vinham ver o que tinha dentro da bacia e compravam os carretéis de linha. E com isso, né, eu realizei meu primeiro sonho, foi comprar a minha primeira Calói Ceci cor-de-rosa. A da cestinha. Da cestinha. Fui promovida a vendedora da minha tia e comecei a vender semi-joias na rua. E aí eu comecei a criar a minha independência financeira. Então, isso é um pouquinho da minha infância. A minha mãe comprou uma lojinha de roupas e a gente também ajudava na loja, né? Apesar da gente não ter empregada, minha mãe não deixava a gente limpar a casa durante a semana. Ela falava que a gente precisava aprender a se relacionar com o cliente, eu precisava aprender a vender. Se a gente aprendesse isso, nós poderíamos pagar muitas pessoas para limpar a casa. E que nós não poderíamos parar de estudar, porque o estudo nos levaria para um outro patamar. E foi assim, né? Eu comecei a estudar, fazer magistério, era o único curso profissionalizante na minha cidade. Eu sou de Pitangueiras, uma cidade próximo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e eu fazia magistério de manhã, vendia bijuterias na rua à tarde, eu ficava na loja, ajudava minha mãe, e à noite eu fazia colegial na escola estadual. Até que veio a oportunidade de eu prestar o vestibular de odontologia, eu estou falando em 1990, em Alfenas, Minas Gerais. E ninguém acreditava que eu passaria. Nós estamos falando quando dava 60, 70 candidatos por vaga. Vestibular de odontologia e medicina eram os 2 mais concorridos no Brasil. Fui, prestei e, para minha surpresa, eu passei. Numa cidade a 350 quilômetros da minha casa, sem poder contar com R$1 da minha família. E ali eu vi a oportunidade de realizar um sonho, de mudar de vida. E agarrei esse sonho com as 2 mãos e virei literalmente a camelô
da Unifenas. Era assim que as pessoas me conheciam. Porque eu estudei em período integral, à noite eu ia nas casas, nas repúblicas, vender roupa, sapato, no corredor da faculdade eu vendia bombom de leitinho, cheguei a vender copinhos de água Lindóia na porta da faculdade. Você nunca pensou em fazer odontologia? Isso foi uma oportunidade que você viu durante o caminho? Foi a convite de um primo, né? O sonho dele era ser dentista. Ele estava há 3 anos no cursinho tentando passar no vestibular de odontologia e não conseguia. Eu estava no último ano de magistério, tinha terminado o colegial naquele ano, e ele falou para mim, vamos prestar o vestibular de odontologia? Eu disse, você tá doido? Comecei até a rir, falei, você tá no cursinho e não consegue passar, o que eu vou fazer lá? E aí ele me disse, vamos porque tem cada festa. Eu falei, me falou a palavra mágica, né? Adoro gente, adoro festa. Falei, eu vou. E as pessoas diziam para mim, guarda seu dinheiro, né? Que você ganhou, é tão suado. Para que você vai gastar fazendo vestibular? Você não vai passar. Então eu gosto de dizer que eu não fiz outra coisa na minha vida que não tenha sido transformar os nãos em sim. Você não vai conseguir passar na faculdade, eu passei. Você não vai conseguir se manter na faculdade, eu me mantive. Então eu fui transformando os nãos em sim para chegar até aqui. E o que você pensava? Como na prática, assim, dentro da tua cabeça, era eu vou conseguir passar, eu vou fazer um futuro melhor, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero enriquecer, prosperar. Essas palavras eram palavras que estavam sempre na tua cabeça, de manhã, à tarde, à noite, para cada bombom vendido, para cada copo d'água vendido. Era assim? O não, ele não faz parte da minha vida, né? Acho que o meu cérebro nem processa ele. Acho que ele entra por um ouvido e sai pelo outro direto. E é bem assim, eu sou extremamente otimista, né? Para mim, tudo vai dar certo. E eu falei, o não eu já tenho, vou lá em busca do sim. E eu era uma das últimas pessoas a entregar a prova do vestibular, porque muitas coisas eu não sabia responder. Uhum. E eu respondia por raciocínio lógico. Sim. Eu falava, essa resposta aqui é um absurdo, essa daqui mais ou menos, eu acho que essa daqui. Eu ia ali por raciocínio lógico. Eliminando o que não era possível. E eu tenho uma coisa comigo, Mara, que é muito legal, que é assim, eu não acordo para fazer o que eu gosto somente, eu acordo para fazer o que é preciso. O que tem que ser feito. Já que eu fiz o vestibular para valer. Eu já estava lá, para que não enrolar? Então eu sentava e me dedicava. Concentrou ali e fez o melhor. Exatamente. E daí você começa a fazer odonto e se apaixona pelo curso. Sim, eu já fazia magistério, né? Então eu já gostava desse negócio de gente. Estudar também, né? De cuidar de gente. Eu acho que eu nasci para cuidar de gente. Acho que qualquer área que eu fizesse, medicina, odontologia, psicologia, professora... Tudo ia dar certo. Porque eu gosto de... Eu acho que eu nasci para cuidar de gente. Inclusive, todas as minhas empresas, né, são gente cuidando de gente. Esse slogan veio quando? Acho que esse slogan veio... Quando eu formei, eu fiz uma promessa, né? Porque eu formei com um diferencial muito grande. Durante a faculdade, eu tinha um estágio que era ir nos sítios e nas fazendas atender as pessoas carentes. Mas esse estágio era obrigatório por 3 meses. E eu pedi para a coordenadora para mim continuar indo. E ela falou, mas Carla, eu não posso te dar nota, né? Você já cumpriu tua grade. Uhum. E eu disse para ela, não, eu não quero ir atender pela nota. Eu quero ir atender pelas pessoas que têm menos do que eu. E era aos sábados, que era o dia que eu podia descansar um pouco mais. Então, eu fiz estágio durante 2 anos, atendi milhares de pessoas de graça, formei com muito mais experiência que milhares de dentistas. Mudei para São Paulo, vim morar na casa de um tio meu de favor, ali no bairro da Aclimação. Na verdade, vim morar na sala da casa dele, no sofá, porque o apartamento dele era pequenininho, não tinha quarto para mim. Ele disse, se você não se importar de morar na sala, você é muito bem-vinda. E aí eu vi uma oportunidade de mudar de vida, de ir para uma cidade grande, de começar uma nova trajetória. Só que eu fiz uma promessa que quando eu formasse, eu continuaria ajudando as pessoas mais carentes. Então eu formei com diferencial de experiência e formei com um propósito, que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos.
E é nisso que eu acredito, né? Quando você tem um propósito para levantar da cama todos os dias, o dinheiro não me levanta da cama. Você pode dizer assim, você está dizendo isso porque hoje você tem. Nunca me levantou da cama. O dinheiro só foi consequência de tudo que eu semei ao longo desses meus últimos 29 anos. O dinheiro não te levantou da cama, mas uma dívida absurda fez você se mexer muito. Eu queria muito que você falasse sobre esse momento da sua vida. Eu já assisti suas palestras, sou sua fã, adoro ouvir você falar sobre esse momento de superação, porque eu acho que nesse episódio do Pode Mais, a gente conta aí com uma audiência de pessoas que nesse momento podem estar passando pela mesma coisa, que é dormir trabalhando, acordar com uma dívida terrível, não saber por onde começar e depois entender que tudo vai dar certo. E nós estamos falando de uma dívida de 23 milhões de reais, né? Eu brinco e falo que não é 230 mil que você compra um carro, são 23 milhões de reais que eu acordei devendo. E vou compartilhar aqui um pouquinho até para as pessoas entenderem como é que eu me enfiei nessa dívida e depois nós podemos conversar como é que eu saí dela, né? Porque eu passei 5 anos com uma vida que eu não desejo a ninguém, não foi fácil. Mas eu comecei aqui em São Paulo trabalhando para os outros como dentista, né, trabalhando como funcionária, até que eu comprei o consultório que eu trabalhava. Me lembro como se fosse hoje. Há 29 anos atrás, eu paguei um consultório em cima de uma padaria na zona leste de São Paulo, num bairro chamado Vila Cisper. Eu paguei 12 mil reais. Dei 2 mil de entrada, que é o que eu tinha guardado, e 10 parcelas de 1.000. E aí veio aquilo, né? Como é que eu vou pagar? Eu falei, já sei, vou abrir de domingo também. E domingo acabou se tornando o meu melhor dia de faturamento e ao invés de eu pagar o consultório em 10 vezes, paguei em 3. E comecei a investir nele. Tudo que eu ganhava eu colocava no meu negócio. Construí uma sede própria, construí a primeira sede da Sorridentes, uma clínica de 3 andares, inteirinho em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada. Tudo que os ricos tinham nos jardins, eu levei para Vila Cisper. E aí comecei a montar clínicas. O que eu provei? Que era possível fazer uma odontologia de primeiro mundo, dar a mesma tecnologia, usar o mesmo material que a classe A tinha privilégio na época, né? Principalmente nos bairros privilegiados, voltado para a classe C e D. E aí eu comecei a provar que era possível fazer uma odontologia de primeiro mundo por um preço justo e ainda o paciente poder parcelar em 12, em 24, em várias vezes. E aí eu fui crescendo, montei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta unidade. Em 2005 eu tinha 23 unidades próprias. Ou seja, eu tinha 23 Sorridentes espalhadas em São Paulo. Meu marido era militar, tinha carreira no exército. Conheci meu marido com 3 meses de namoro. Eu convenci meu marido a sair do exército e vir trabalhar comigo. Olha o poder. Olha o poder de convencimento dessa mulher. A persuasão. E eu namorei, noivei e casei em 11 meses e eu não estava grávida. Tive filho 2 anos depois. E aí nós começamos a sonhar juntos. Em 2005... eu tô lá com 23 unidades próprias, um faturamento de 58 milhões de reais. E os dentistas que trabalhavam comigo queriam um negócio como o meu. Então eu tinha trabalhando comigo filha de diretor de Unilever, filha de diretor de Pão de Açúcar, filha de presidente da Cielo. E as pessoas que trabalhavam comigo diziam assim, eu quero ter uma Sorridentes. Em 2007, eu sou praticamente forçada a virar franquia. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu não aprendi com o dinheiro de ninguém. Quando eu virei franquia, eu já tinha 12 anos de experiência, um baita negócio de sucesso, tocando 23 lojas próprias, eu vou e viro franquia. E aí, eu saio de 23 unidades para mais de 500 Sorridentes que eu tenho hoje. Aí, você vai fazer uma pausa. Aí você vai fazer uma pausa que eu vou falar de beleza de Toscana e vou deixar você mais curioso do que você estava. Fala a verdade.
Realmente estamos vivendo o melhor da tecnologia, não é verdade? Eu estou falando isso porque o mais novo tratamento da Toscanimed, a Mesoject GAN, é um aparelho que emite pulsos de baixa frequência, ajudando no tratamento de vários probleminhas de pele como rugas, linhas de expressão, flacidez, cicatrizes de acne e até no cuidado com os fios capilares. Quer saber o melhor de tudo? Sem te causar dor alguma, sendo uma ótima opção para quem sofre em procedimentos estéticos, sem agulhas e sem dor. Daí você sai de 23 sorridentes, abre franquia e vai para mais de 500 sorridentes em todo o Brasil. Exatamente. Aí a pessoa que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, vai dizer assim, nossa, né, que prosperidade. Só que eu vou e cometo um erro. E eu vou contar qual erro foi esse. Em 2008, eu recebo uma ligação do Leonardo Torloni, filho da atriz Cristiane Torloni, querendo comprar umas sorridentes. E aí eu pergunto para ele se ele é dentista, ele diz que não, mas que ele gostaria de ter umas sorridentes, porque eles contrataram uma consultoria, a consultoria indicou para eles investirem no nosso negócio. E aí eu falo, mas será que eu vendo para quem não é dentista? E eu vou e vendo para ele a primeira sorridentes sem ser para um dentista. Para ele e para uma administradora chamada Rose. E eles tiveram um baita sucesso. Aí eu entendi que o meu negócio não era exclusivamente para dentista. Que se a pessoa soubesse fazer gestão, a clínica seria um grande sucesso. Tô crescendo. Em 2009, eu tomo a decisão em dobrar o tamanho da empresa. E descubro que tem uma linha de crédito chamada Proger, que eu poderia pegar o dinheiro no banco e dar os equipamentos como garantia. Daria cadeira de dentista, raio-x, ultrassom, laser, tudo como garantia e dobraria o tamanho de clínicas. E eu vou e construo as clínicas. As clínicas estão prontinhas e os fornecedores esperando para receber. No dia 27 de novembro de 2009, o governo tira o dinheiro do mercado e o gerente do banco me liga dizendo que ele não tem mais o empréstimo, não tem mais a linha de crédito para me fornecer. E aí eu falo para ele, tá, e eu pago as pessoas como? Ele falou, a senhora vai ter que buscar outro empréstimo em bancos. E aí eu vou nos bancos privados atrás desses 23 milhões para pagar os fornecedores. E aí eu comecei a tomar os nãos. O primeiro banco que eu fui, foi até engraçado, hoje a gente dá risada, mas na época eu tinha vontade de chorar. Né, eu perguntei para o gerente, ele falou para mim o que eu precisava, eu falei, eu preciso de 23 milhões de reais. E ele falou, gente, tem uma linha de crédito aqui, mas a senhora precisa dar 150% de garantia real. E eu perguntei para o gerente, o que é garantia real? Ele falou, casa, fazenda, sítio, moto, carro. Eu falei, tá fácil. Meu amigo, se eu tivesse 30 e poucos milhões em casa, eu que vim emprestar dinheiro para o banco, eu andava aqui para pedir dinheiro emprestado. E aí, assim, eu me vi no fundo do poço para pagar o 13º e o salário dos funcionários. Eu vendi um apartamento de 200 metros quadrados que eu morava. Eu morava num apartamento que valia R$1 milhão, eu vendi em 2 horas por 800 mil. Coloquei o dinheiro na empresa para não atrasar ninguém, porque o funcionário contava com aquele dinheiro. Só que eu ainda tinha aí uma dívida para pagar. Por quê? Porque os fornecedores não queriam os equipamentos de volta. Né? O pedreiro não tinha como levar os tijolos de volta. As pessoas estavam esperando para receber. E aí, assim, né? Meu Deus, a sua cabeça nesse momento passa um filme, não dá para dar passo para trás, não dá para desistir, tem que tocar para frente e assim, como? E assim, mas acho que você sabe que minha história virou um filme, né? Sim. Até passou no SBT, na Band, na Rede TV. O Silvio Santos foi o primeiro dono de televisão a acreditar no filme e passar o filme em rede nacional, né? Minha gratidão eterna aí por ele. E por que a minha história virou um filme? Porque a maioria das pessoas teriam desistido. As pessoas diziam assim pra mim, né? Você não vai conseguir sair dessa situação. De novo, né? Você não vai conseguir passar, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir sair dessa situação. E aí uma noite, né, tem essa cena no filme, meus filhos chorando,
E eu falando para os meus filhos que a gente ia precisar mudar de casa. Eu saí de um apartamento de 200 metros para um apartamento de 53 metros quadrados alugado. Catei todas as nossas coisinhas, encaixotei tudo. Nós fomos morar literalmente nas caixas. Porque eu fui morar num apartamento de 2 quartos. A gente era em 4, né? Mais uma babá que morava comigo, porque eu sempre trabalhei bastante. E a mesa da cozinha, as cadeiras não abriam, porque cabia a mesa, as cadeiras não tinha espaço para abrir. E eu falei para meus filhos, né? Tem até essa cena onde eu me ajoelho na altura deles e digo, olha, mamãe errou, nós devemos para as pessoas, nós precisamos pagar e um dia nós vamos comprar outra casa nova. Agora, o que dá para a gente morar é aqui. E aí eu vou e busco o concorrente e faço a proposta de entregar a empresa a troco da dívida. Naquela época a empresa valia uns 50 milhões de reais e eu topei entregar a empresa para o concorrente a troco dos 23 de dívida. O concorrente achou sensacional, ia comprar a empresa na bacia das almas, né, como diz um velho ditado, e tudo certo. Eu ia recomeçar sem dever nada para ninguém, né, voltar a colocar meu bumbum no mocho. O meu marido também fez odontologia, eu ia voltar a atender o dia todo. Todo mundo com saúde na minha casa e vida que segue. E sem culpa, sem nada, né? Acho que a minha grande preocupação era não dar o cano nas pessoas, era não penalizar as pessoas que não tinham nada a ver com isso. A pessoa que gosta de cuidar do outro, cuidando do outro, mesmo no momento de dificuldade, né? Não vou deixar de cuidar, eu vou pagar a minha dívida e tocar a minha vida. E recomeçar. Sem ter que olhar para trás e pensar, prejudiquei. Só que eu falo, né, que a vida, ela nos traz grandes oportunidades, ela nos traz surpresas, né? Eu até falo muito nas minhas palestras e no meu programa de mentoria, que eu falo que por trás de problemas existem grandes oportunidades, né? Muitos empreendedores não conseguem ver essas oportunidades porque estão ali enfiados dentro do problema. Só que o concorrente estava fazendo o contrato de compra e venda e eu recebo uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes me convidando a concorrer a um prêmio. 1.100 candidatos. Vou pro palácio. Chego lá, o palácio esbarrotado de gente, tinham mais de 1.000 pessoas. Sentei na mesa de várias pessoas importantes naquele dia. Mesa de jurado extremamente conhecida, né? O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin estava na mesa de jurados, Henrique Meirelles, ministro, nós tínhamos aí Viviane Sena na mesa de jurados e entre outras pessoas muito conhecidas. E começam a premiar as categorias, premiaram 12 categorias e eu não levei o prêmio. De repente, o Marcos Bolonha, que naquele momento era presidente da TAM, que hoje é Latam, né, de aviões, companhia aérea, ele sobe no palco e diz, olha, por unanimidade de todos os jurados, a jovem liderança é Carla Sarne. E eu subo para receber o prêmio, extremamente emocionada, até pelo momento que eu estava passando. Acho que eu estava, assim, uns 30 quilos a mais do que eu estou hoje. Tá ótima, por sinal, tá maravilhosa, emagreceu muito, né, Carla? Muito. E aí eu desço do palco, né, muito emocionada. Eu me lembro como se fosse hoje, chorando copiosamente. Aí, de repente, a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, inclusive ela tá no filme, ela sai de trás da mesa de jurados e vem até a mim. Abre a bolsinha dela, saca um cartãozinho e fala assim pra mim, vai lá no Magalu almoçar comigo segunda-feira. Eu acordo na segunda-feira, visto minha melhor beca e vou almoçar com a Luísa. No final do almoço, eu não contei nada durante o almoço, eu viro para ela e digo, olha, Luísa, foi muito bom estar aqui com você, para mim foi um presente, né, poder aprender tanto com você nesse almoço. Semana que vem eu entrego a minha empresa e ela me pergunta por quê e eu conto para ela que eu tô quebradinha. E aí, ela só me fez 2 perguntas. Se eu queria vender a empresa, eu disse que não. Né, que a empresa fazia parte da minha vida e o que eu precisava para não vender. Eu falei, eu preciso que um banco acredite em mim. Inclusive, eu não tenho mais nem casa para dar como garantia. Eu não tenho 30 e poucos milhões para dar como garantia para um banco. Nesse momento, ela saca o telefone na minha frente, liga para um presidente de um banco, diz, olha, eu tô com uma amiga aqui,
ela está passando por um momento difícil, ela cometeu um erro de estratégia, contou com um empréstimo que não saiu e ela vai perder o que ela levou 15 anos para construir com muito sacrifício. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Aí, nesse momento, eu olho para a Luísa e digo para ela, olha, você nunca vai se arrepender por essa indicação. O banco nunca vai te ligar por este motivo. E aí eu saio dali decidida a tentar o empréstimo com o banco. Por coincidência, o banco que ela ligou é o banco que eu já tinha conta há 15 anos, com histórico bom. E aí eu recebo 2 dias depois, 2 engravatados lá no meu escritório. E essas pessoas chegam lá e dizem, o que a senhora precisa? Eu... Preciso de 22 milhões de reais, porque eu já paguei. E o que a senhora tem para dar como garantia? A garantia sou eu. Garantia, mas nem casa para dar como garantia. E aí eu gosto de dizer, Mara, que foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida. Por quê? Todo mundo dizia para mim, entrega a empresa e se livra da dívida. Você tá louca? Acordar com uma parcela de R$500 mil para pagar por mês, todo dia primeiro, com greve de caminhão, sem greve de caminhão, com chuva, sem chuva, pode vir pandemia, sem pandemia, não interessa, eu tinha uma parcela para pagar todo dia primeiro por 5 anos. As pessoas diziam, entrega a empresa para o concorrente, se livra da dívida, põe a tua cabeça no travesseiro e recomeça. Como eu não gosto de viver uma vida de si, se eu tivesse tentado, será que teria dado certo? Eu resolvi tentar. Meu marido me apoiou. Ele era a única pessoa que dizia pra mim, tamo junto. Se tiver que quebrar, nós vamos quebrar junto e recomeçar juntos. O que você decidir, você tem meu apoio. E o mais bonito, Mara, é que é assim, quando eu comecei a Sorridentes em 1995, eu contei que eu prometi que eu não abandonaria as pessoas mais carentes. Então, parte do que os clientes pagam nas nossas lojas, eu devolvo para quem não pode pagar. Eu trato há anos milhares de pessoas no sertão nordestino de graça. O ônibus, né? É. Então, quando uma pessoa trata numa loja nossa, não só na Sorridentes, na Geolaser, que hoje é Geo Estética Avançada, né, na Amo Vacinas, na Olhar Certo, no Hospital Mira, e nem quando eu estava ali quebrada, eu deixei de ajudar as pessoas. E eu acreditava que eu ia sair dessa situação. Ou seja, ou era vendendo a empresa, ou acordando todos os dias, né, praticando o TBC, que eu gosto muito de falar, que é tirar a bunda da cadeira e correr atrás. Não tenho patrocínio, não tenho mãe-trocínio e pagar a minha parcela em dia. Eu passei 5 anos sem viajar. Tudo que eu ganhava ia para o banco. E se sobrava alguma coisinha, eu adiantava parcelas para pagar menos juros, porque o banco literalmente se tornou meu sócio, né? Eu trabalhava para pagar o banco. Nós não saíamos para comer em restaurantes fora. Eu comia pizza de domingo na minha casa, restringia tudo e todos os dias eu fazia o serviço de 10, 12 pessoas. Na maioria das vezes eu saía do escritório meia-noite, 2 horas da manhã e quando dava 7 eu deixava meus filhos na escola e meu marido e voltava para o escritório, porque eu não podia ter um time grande para trabalhar, porque eu precisava economizar para pagar o banco. E deu muito certo, né? Eu terminei de pagar. A hora que eu terminei de pagar a última parcela, eu voltei a crescer. Hoje eu comando a maior holding de saúde, beleza e bem-estar do país. Faturamento de mais de R$1 bilhão. Tenho mais de 900 franquias espalhadas aí em 23 estados. Meus franqueados são de muito sucesso, né? Eu falo que na pandemia cataram dinheiro com pá. Tive empresa que cresceu mais de 300%, que eu tenho conhecimento, eu fui talvez a única, uma das únicas franqueadoras no Brasil que não fechou nenhuma loja, 0, e abriu 250 novas unidades na pandemia, né? E o que eu faço é isso, é transformar a vida das pessoas. Então, quando eu olho para meus franqueados, quando eu vejo um franqueado meu, como o de Uberlândia, da Geolaser, que hoje é Geo Estética Avançada, o cara era funcionário do Banco Itaú, o cara e a mulher são gerentes do banco, pedem as contas, resolvem empreender e ficam ricos. E eu olho para trás e disse, tomei a decisão certa. Então, por isso que eu estou aqui hoje para contar. E por que a maioria das pessoas não vencem? Porque elas desistem muito antes de vencer. Né? A gente sabe que naquele momento desistir para mim era mais fácil. Ter entregue a empresa para o concorrente e ter recomeçado do 0. Eu amo a tua história, acho super inspiradora, até porque toda vez que você conta, você acrescenta
uma nova perspectiva, um novo jeito de olhar. Sim. Pós-pandemia, a gente continua correndo atrás da vida de maneira acelerada. Muito. Todo mundo. Não, parece que a gente está sempre perto do Natal. Uma semana antes do Natal, uma loucura. Adorei. Ninguém tem tempo para nada, ninguém se cuida, ninguém... De vez em quando a vida bate na porta e fala, opa, pode arrumar um tempo que você vai precisar se cuidar. Um segredinho para vocês, hein? Antes de começar esse podcast, ela tava me dando um puxão de orelha. É verdade. Daqueles, assim, ó, de acordo. Mas é muito amor, sabe? Muito amor, muita admiração, que a gente só fala essas coisas, só puxa a orelha de quem a gente gosta muito. Mas é que essa mulher trabalha demais. Concordo. Carla, hoje, qual é o conselho de ouro para quem deseja empreender? Olha, para mim, né, primeiro empreender é um ato de coragem. Né? Muita gente sonha em empreender e não empreende por medo. E o mais incrível é, a pessoa tem medo de falhar e do julgamento dos outros. Como é que eu vou explicar para minha família, como é que eu vou explicar para os meus amigos que não deu certo? Muita gente passa uma vida sonhando, né, em deixar o CLT, em montar seu próprio negócio, ter independência financeira, independência de tempo, de horário, e não faz. Então, empreender para mim começa pelo ato de coragem. Depois, empreender para mim tem alguns significados, né? Resiliência. Você pedir para não ter problemas, isso não vai existir, independente do que você faça. Acho que o que a gente precisa pedir é ter saúde, energia, para poder ultrapassar as barreiras, né, que aparecem na nossa frente. Muito comprometimento. Como eu disse, eu não acordo para fazer somente o que eu gosto, eu acordo para fazer o que é preciso resolver. E aqui tem uma coisa que eu quero compartilhar, né? Acho que é o público desse podcast, a maioria são mulheres. E eu vejo, às vezes, lá no meu programa de mentoria, as mulheres chegam com uma dor, que é assim, né? Eu me sinto muito culpada porque eu trabalho, deixo meus filhos, deixo minha casa. Eu nunca tive esse chicote em mim. Eu sempre prezei muito pela qualidade, não pela quantidade. Eu tenho 2 filhos, 22 e 21 anos. Meus 2 filhos estudaram nas melhores universidades do mundo, inclusive meu filho de 22 anos estudou 8 anos fora do país, acabou voltando agora para o Brasil com baita de um emprego, passou num processo de seleção em Boston. Meu outro filho ainda falta 1 ano para formar. Meus filhos passaram toda a infância deles nos sábados na clínica comigo. Eles iam lá, ficavam na clínica, ajudavam. E eu entendi o seguinte, que era o melhor que eu podia dar. Né? E sempre embutindo neles o senso de responsabilidade. Meus filhos, olha, bora lá, se virem. Né? Eu tinha uma preocupação muito grande em não criar herdeiros, e sim criar homens de bem, homens que pudessem construir suas próprias histórias. Então eu falo assim, olha para a qualidade, né? Eu sempre fui uma mulher que trabalhou bastante e nem por isso eu deixei de ser uma boa mãe. Então eu falo que as coisas acontecem onde a nossa energia está. Então, se eu tô na empresa, eu tô na empresa de verdade, eu sou o mais produtiva possível, resolvo, tiro da frente, não fico de teterê, nem de papo furado, nem de fuxico. Eu vou lá para resolver. Resolvi, passo próximo passo. E aí, se eu vou para minha casa, aí é meu momento com meu marido, eu tô ali com a energia nele. Se eu tô com os meus filhos, eu tô com meus filhos de verdade, porque a pior coisa que pode acontecer pro ser humano é: eu tô na empresa, eu quero estar com meus filhos. Eu tô com meus filhos, eu quero estar na empresa. Eu tô com meu marido, eu quero estar com os filhos. E aí você não tem paz de espírito, você não é produtivo. Não tem prazer nenhum em viver o teu momento, né? Tá sempre vivendo outro momento que não é aquele. É. E o que tem de gente que procrastina, enrola. A pessoa vai pra empresa, né, ela não é produtiva. O que ela poderia resolver em 5, 6 horas, ela fica lá 12 horas e não resolve. Sabe, com distrações nas redes sociais, bisbilhotando a vida dos outros. Né, ela não tá ali focada no negócio, em trazer uma melhor experiência para o cliente, melhorar o seu produto, né, trazer uma melhor gestão. Não, ela tá ali, mas não tá ali de verdade. E aí, depois de 12 horas, vai embora de trabalho e diz, pô, meu dia foi completamente improdutivo. E eu gosto de dar um exemplo que eu falo que empreendedoras
principalmente mulheres que desempenham vários papéis, carregam vários pratinhos ao mesmo tempo e com medo gigante de não deixar nenhum pratinho cair. Tá tudo certo se um pratinho cair, faz parte, né? Mas assim, é diminuir a cobrança e você ser o mais eficiente possível. E quando eu falo em eficiência, foca no que você está fazendo, resolve, vai para o próximo passo e vida que segue, tá tudo certo, coloca a tua energia ali que vai dar certo. E sobre conhecer o negócio ou ter dinheiro para fazer o negócio acontecer? Como, por exemplo, ser um franqueado? Como, por exemplo, ser um franqueado. Olha, a maioria dos meus franqueados, muitos deles montaram um negócio pegando parte do dinheiro empréstimo, fazendo financiamento, né, nas parcerias que nós temos com alguns bancos. E hoje eu tenho inúmeras mulheres como franqueadas. Eu tenho 13 franqueadas que são maiores do que a marca, faturam mais do que a marca. Eu tenho uma franqueada, ela entrou na minha rede com 23 anos de idade. Hoje ela tem 36 anos, tem 57 unidades. O grupo dela, ela fatura mais de 100 milhões de reais por ano. Eu tenho franqueadas com 13 lojas, com 30 lojas, mas começaram com uma. Essa uma montou a segunda, a terceira, a quarta. Eu sou a maior franqueada da rede. Eu sou franqueadora e sou franqueada. Eu tenho 78 unidades próprias. As minhas lojas faturaram ano passado mais de 200 milhões de reais. A minha primeira montou a segunda, que montou a terceira, eu fui reinvestindo. Como é que essas mulheres dão conta? Dessa forma, monta uma estrutura, né, coloca energia no que precisa ser colocado naquele momento, monta time para poder tocar um negócio desse tamanho. 67% dos meus franqueados têm mais de 3 lojas. São multifranqueados. E o melhor, eu tenho muitos franqueados que têm Sorridentes e tem Geolaser, que agora é Geoestética Avançada. E eu tenho franqueados que têm as 4 marcas. Tem Sorridentes, tem Geoestética Avançada, tem Amo Vacinas e tem Olhar Certo. Ele navega em todo o meu ecossistema de saúde, beleza e bem-estar. Mesmo que a pessoa não saiba sobre aquilo, ela pode colocar pessoas que sabem. Não, nós ensinamos tudo. Na verdade, o que é franquia? Franquia é transferência de know-how. Funciona assim. Isso. E a pessoa pode comprar, não saber nada, e ela fica sabendo tudo, porque vocês colocam pessoas que estão aptas a tocar o negócio. Não, para você entender, mas até para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre isso, né? É assim. Como eu disse, eu não nasci franquia. E a gente vê no franchise brasileiro muitos aventureiros, né? O cara acorda, cria uma marca, contrata um arquiteto, faz uma planta e sai vendendo franquia para os outros. Que experiência que essa pessoa tem? Nenhum plano de negócio, nenhuma estratégia de negócio. Não tem know-how para transferir. Quando eu virei franquia, eu já tinha muita experiência. Você já tinha passado por tudo. Tudo. Já sabia o que dava certo, o que dava errado, e até hoje eu testo nas minhas lojas próprias. Por isso que eu tenho tanto sucesso, meus franqueados têm tanto sucesso dentro do nosso modelo de negócio. Só que a transferência de know-how imagine que você queira montar uma Sorridentes ou uma Amo, uma Geoestética, né? Eu falo que primeiro, para ter o meu negócio, precisa gostar de gente, porque os meus negócios são gente cuidando de gente. Eu vou fazer inúmeros passos com você. Primeiro, você vai passar por um processo de seleção, então nem todo mundo que pode compra. Depois, eu vou te dar treinamento. Você vai passar por uma esteira de treinamento intensa. Depois eu vou te ajudar a montar o teu primeiro time. Eu vou implantar a loja junto com você. Eu vou pegar na tua mão e eu vou inaugurar a loja junto com você. Eu vou estar lá com você na primeira semana. Né? Teu time já está treinado, você já está treinado, eu já te ensinei o modelo de negócio. Eu tenho plataforma de treinamento à distância, presencial. Para você ter uma ideia, este ano, de janeiro a agosto, eu já tive 6 grandes eventos. As franqueadoras costumam fazer uma convenção por ano. Eu já fiz 6 esse ano. Né? E aí os franqueados têm mastermind comigo, então eu sou muito próxima da rede, porque o sucesso do meu franqueado é o meu sucesso. Se o meu franqueado não tiver sucesso, eu não tenho sucesso. Né? A minha receita é o sucesso dele. Então eu gosto de contar muito essa história. Né? Em 2018, eu contratei a atriz Giovanna Antonelli e a Ivete Sangalo para serem garotas propagandas da Sorridentes. E durante as gravações, a Giovanna Antonelli me contou que ela tinha uma empresa chamada Geolaser. Ela fundou em 2013
Já tinha uns 5 anos e tinha 13 lojas. Giovana me convida para ser sócia. Em 2019 eu viro sócia da Giovana e nós saímos de 13 lojas para mais de 350 que nós temos hoje por todo o país. Então, se você tiver um planejamento estratégico bom e um modelo de negócio já testado e aprovado, mas eu pensei assim na época, né? Por que esse negócio só tem 13 lojas? Eu resolvi investigar. Peguei os 13 franqueados, falei, vou ligar um por um. E o primeiro nome que eu peguei da lista começava com a letra A. Alisson e a esposa Polly, franqueado de Uberlândia. E eu ligo pro cara, o cara fala pra mim, ó, o negócio é top. Eu, inclusive, saí do banco pra montar esse negócio. Só que eu ganhava no banco como gerente, tanto por mês, e hoje eu levo 100 mil pra casa de lucro todo mês. Eu disse, como é que é? Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. Cara, isso é muito sério. Eu tô olhando pra comprar a empresa, pra ser sócia da Giovana, e você tá dizendo pra mim que você tem uma Gil em Uberlândia que você leva 100 mil pra casa todo mês. Esse cara hoje tem 5 ou 6 Gil em Uberlândia. A irmã tem 2 em Campinas, a cunhada tem em Sorocaba. Ele trouxe a família inteira pro negócio. Elas foram pedindo a conta do emprego e montando o negócio. Ele falou, não, é isso mesmo que eu tô te dizendo. Aí ele vai e me manda 3 depósitos. Aí eu falei pro meu marido, esse negócio é sensacional, só falta gestão. Trouxemos gestão pro negócio. Você já tinha a fórmula, né? Isso. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para as empreendedoras que estão aqui nos ouvindo. Ouro na mão das pessoas errada vira pó. Você pode ter a melhor vitrine, a melhor loja, o cheirinho mais gostoso, a marca mais bonita, o layout mais bacana. Se você não tiver gestão e as pessoas certas do seu lado, né, o risco de dar errado é gigante. Nunca foi a Giovana que tocou a empresa, né? Então, a empresa tinha um potencial de crescimento gigante. Foi só colocar no ecossistema, colocar a gestão que a empresa decolou para o tamanho que é hoje. Hoje é a maior rede de depilação estética e beleza do país. Essa cadeira hoje é nossa, né? Quero chegar a 1000 unidades no Brasil e eu falo que o que faltava era só esse toque, era só trazer gestão. E eu dou um exemplo aqui, né? Eu falo muito esse exemplo na minha palestra. Imagina que você tem uma loja linda de roupa. Todo dia eu passo na frente e fico paquerando ali as roupas lindas, uma vitrine maravilhosa. E um dia eu decido entrar lá. E quando eu entro, eu encontro uma vendedora brigando com o namorado no WhatsApp, de cara feia. Ela nem olha na minha cara e eu pergunto, essa roupa tem meu tamanho? Ela diz, espera que eu vou ver. Você não vai comprar. Então, a vitrine pode ser maravilhosa. Você nunca mais vai voltar. Nada. Mara, eu ensino 4 pilares que, independente do modelo de negócio, na minha mentoria, que é muito claro. Eu gasto um tempo ensinando isso para os empreendedores e para as empreendedoras. Não interessa o que você vende. A venda está pautada em 4 pilares, que é o pilar da confiança, da credibilidade, do relacionamento e da experiência. O dinheiro é o 5º item que vai levar uma pessoa a comprar de você ou não, seja produto ou serviço. Se você matar esses 4 pilares, ou você tem que fazer promoção ou dar de graça para as pessoas. Isso serve para a vida, né? Não só para o seu negócio. Você vê, né? A gente se conhece há quanto tempo? Tudo que você faz tem um toque especial. Você é muito caprichosa em tudo que você faz, né? Muito detalhista, tá sempre preocupado com a experiência, tá sempre preocupado em oferecer o melhor. E eu falo que o diferencial é que faz a diferença. Porque hoje tudo virou commodity. E aí eu pergunto para quem está aqui com a gente, qual é o seu diferencial? É esse que vai ser a nossa marca registrada, que vai levar para algum lugar muito melhor do que aquele que você podia esperar. Você me recebeu com um bolo. Eu já gravei milhares de podcasts. Você me recebeu com bolo. Gente, que bolo! Bom, que né? bolo! É muito bom. Ninguém merece. Quando você dá toda essa possibilidade, né, verbal e de conhecimento, que é pra gente gravar, cada palavra que é pra gente gravar. E é de verdade, né? Você me faz também pensar em cooperativismo. Eu sou uma entusiasta do cooperativismo. Eu acredito que o cooperativismo seja a forma mais justa mesmo de todo mundo ganhar, trabalhar e ganhar. E você está falando sobre empresas que, se não estiverem nesse formato de um colaborar com o outro,
A experiência de um franqueado também vai falar muito sobre a experiência do outro. Ninguém fala a mesma língua e as pessoas não chegam ao mesmo sucesso. Porque a vida é prosperar e contribuir, né? A vida é prosperar e contribuir. Que coisa linda. Vou aproveitar e começar aqui o Minuto do Cooperativismo. Aqui você passa a entender melhor os negócios cooperativos e as oportunidades geradas pelas cooperativas. Pagar um valor mais justo a partir da compra coletiva não é o máximo? É essa ideia que deu origem ao cooperativismo e ao primeiro ramo cooperativista, o ramo consumo. Você provavelmente conhece as cooperativas de consumo como supermercados ou farmácias, mas elas pertencem aos próprios consumidores. Ao comprarem em grandes quantidades, sempre com transparência e responsabilidade, essas cooperativas garantem melhores preços, o que beneficia não apenas o consumidor associado, mas baliza o mercado para toda a comunidade do entorno. Para saber mais sobre o ramo consumo e todo o movimento cooperativista, acesse somos.coop.br. Sensacional! Eu sou apaixonada pelo cooperativismo e quanto mais eu conheço, quanto mais eu fico sabendo, quanto mais também eu conheço as pessoas que trabalham, que envolvem tudo que está embaixo desses guarda-chuvas, eu fico mais apaixonada. Sabe, Mara, eu tô muito feliz de estar aqui com você porque eu sou empreendedora raiz, né? Que a gente conta que eu não li em livro, é de verdade. Então, né, se alguém aqui está passando por algum momento difícil, por alguma fase difícil, acho que nenhum desafio pode ser maior do que a nossa vontade de vencer, né? E prosperar tem que ser uma meta para todo mundo. Muita gente entra na zona de conforto. Então eu falo que se você não fizer por você, faça pela sua família, faça pelos seus filhos, né? Hoje eu olho tudo que eu proporcionei aos meus filhos, eu digo, valeu muito a pena. E quando eu olho a quantidade de... Eu tenho 1.080 franqueados. Porque eles têm sócios. Então, quando eu olho e vejo o quanto eu prosperei na vida deles, né, o quanto os nossos negócios trouxe de prosperidade para eles, eu digo, valeu cada segundo, valeu cada esforço. Porque a vida é isso, né? A gente poder ir construindo legados. E eu nasci para isso. Eu acho que eu nasci... Até fiz recentemente um post na minha rede social falando, né? Eu passei a vida cuidando das pessoas, dos meus pacientes, porque eu sou dentista, sou especialista em cirurgia. Depois passei a cuidar dos meus franqueados. E aí é isso. E é isso que me deixa feliz, é isso que me faz levantar da cama todos os dias. Você trouxe esse ato de cuidar com muita grandeza, mas você nunca, tenho certeza disso, quando você amanheceu com os teus 23 milhões de dívida, você não conseguia pensar em ser tão grande de novo. Você pensava em como é que eu vou fazer para resolver esse problema hoje. Só que você não ficou no problema, né? Eu achei tão legal quando você falou isso. Você não ficou dentro do problema, focada no problema, ó vida, ó azar, ó tristeza. Não, vamos resolver. Eu vou sair disso, eu vou recomeçar, e eu não sei o que vai vir, mas vai ser melhor do que ficar aqui me vitimizando ou acreditando que eu não vou poder dar o próximo passo. Isso, quantas pessoas teria coragem de vender a própria casa para não atrasar o salário dos funcionários? Pouquíssimas. Exato. Outro dia uma pessoa perguntou assim para mim na internet, doutora, eu tô devendo 20 mil reais, eu tenho um carro de 40 e eu queria saber o que a senhora faria se eu estivesse no meu lugar. A senhora venderia? Eu disse, tá esperando o quê? Vende o carro de 40, paga os 20, arruma um de 20, depois você compra outro, não vai morrer por isso. Porque se você não fizer isso, daqui a pouco a tua dívida é de 40 e teu carro vale 20. Então as pessoas elas têm dificuldade de tomar uma decisão. E eu sou muito objetiva, é um paft. Eu resolvo. Como é que eu vou pagar o salário? Vão vender a casa. Meu marido falou, tem essa cena no filme, gente. Eu acordo meu marido de madrugada, tuc nele. E eu falo pra ele, eu tive uma ideia, como é que nós vamos pagar o salário dos funcionários? Como? Falei, vamos vender a casa. Mas ninguém vende uma casa. Eu digo, pois hoje eu vou sair para vender a casa. Enquanto eu não vender a casa, eu não volto para casa. Né? E depois eu vendi um apartamento de 200, depois eu comprei um de 380 metros. Valendo 6 vezes mais do que o que eu vendi. É isso, é você olhar o copo cheio, olhar as oportunidades, olhar para frente.
né? Olhar as oportunidades, resolver como é que eu saio dessa situação. E isso porque se você não tomar essa atitude, você fica ali e o problema vai te consumindo psicologicamente, financeiramente. O problema só aumenta. Só. Dos teus pilares todos, a gente entende o quanto a família é importante para você. E a religião? Em que lugar ela está na tua vida? Acho que a fé é que me move, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, sou cristã, eu sempre acreditei e acredito que Deus está do meu lado, né? Que foi Ele que me gerou todas essas oportunidades e coube a mim agarrá-las ou não. Prestar atenção, né? Tá com o radar ligado, porque todo mundo tem oportunidades. O cavalo passa para todo mundo. Uns montam e outros passam a vida abanando para ele, né? Pede que você receberá. Eu acredito muito na lei da semeadura. Eu estou colhendo coisas hoje que eu plantei há 28 anos atrás. E muito empreendedor acha que abrir uma empresa é comprar uma vaca, que você compra de manhã e tira leite à tarde. E as coisas não funcionam desta forma. Passei a vida toda semeando, semeio até hoje, vou semear até o resto da minha vida, porque você vai semeando e vai colhendo. Eu não conheço ninguém que tenha semeado e não tenha colhido. Você pode não colher no dia e na hora que você gostaria, mas que você vai colher, você vai. É só uma questão de tempo. E outra coisa, você colhe aquilo que você semeia. Não imagine que você vai semear espinhos e vai colher flores, que isso não acontece. Você sabe que eu falo isso para meus franqueados o tempo todo. Bora semear, meu povo. Bora prosperar, ganhar dinheiro. Só que tem um detalhe importante. Para mim, prosperar não é só ganhar dinheiro. Né? A gente conhece muitas pessoas que são ricas, que são bilionárias e que não são felizes. É o equilíbrio, né? É você prosperar na vida pessoal, prosperar na vida profissional, é família, é trabalho, é ter o equilíbrio, é saúde principalmente, porque sem saúde você não vai a lugar nenhum. Ontem eu estava no carro com o João e eu falei exatamente sobre isso, que às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas e de vez em quando a gente fica sabendo de alguém que perdeu a casa, né, que está passando um perrengue, que teve a casa leiloada e tal. E daí eu falei sobre isso. Eu falei, olha, é difícil a gente imaginar que uma pessoa, para chegar nesse ponto, tem que ter plantado alguma coisa errada no meio do caminho, né? Ou deixou de plantar. Porque se você entender, a gente erra, claro que erra. Os investidores erram, a gente erra durante a vida. Às vezes a gente faz umas bobagens, compra uma coisa que não devia, a gente erra. Mas se a gente acreditar que tudo que a gente está plantando, principalmente em relação à família e ao trabalho, é o certo, é muito difícil colher o errado. Sim. Né? E você disse aqui uma coisa que é fundamental, né? Errar faz parte. Faz parte do aprendizado. E vamos errar e vamos continuar errando. A questão é que o saldo tem que estar positivo. A gente tem que muito mais acertar do que errar. E muitas vezes, o problema não está no errar. O problema é se você cair, você precisa tomar uma decisão. Se você vai ficar no chão ou se você vai se levantar e continuar caminhando. Se a Carla de hoje, essa Carla que tem 50 anos e que venceu tantos momentos difíceis, que virou filme, que foi dar aula em Harvard. Inclusive, dei aula sexta-feira. Encontrasse com a Carla de 15 anos, o que você falaria para ela? Olha, eu faria tudo de novo, mas eu faria com um pouquinho mais de cuidado. Né? Eu acho que alguns erros que eu cometi por inexperiência e por excesso de ousadia. Né? Então, quando uma pessoa vem comprar uma franquia minha, a primeira pergunta que eu faço para ela é: por que você veio buscar o Grupo Salos? Por que com mais de 3.500 marcas no Brasil, você escolheu ser meu franqueado? E olha que incrível, né? Eu tenho ex-franqueadores que eram donos de marcas que hoje são meus franqueados. Né? Eu tenho advogados, eu tenho gente de todos os setores
Não só, não é porque é dentista que tem sorridentes, né? Não é porque é enfermeira que tem Amo ou biomédica que tem Gil. Não, eu tenho, em todas as minhas marcas, eu tenho pessoas de vários setores. E por que eu faço esse briefing de alinhamento com a pessoa? Porque eu quero entender e alinhar com essa pessoa qual é a expectativa dela. Muita gente acredita que comprar uma franquia é um passaporte para a Ilha de Caras. E se eu olhar hoje para Carla de 15 anos atrás, eu nunca acreditei em passaporte para a Ilha de Caras. Eu sempre acreditei que se eu praticasse o TBC, né, se eu tirasse a bunda da cadeira e corresse atrás, que eu desse o meu melhor e que eu semeasse todos os dias, eu realizaria todos os meus sonhos. Só que, para mim, sonho precisa ter prazo. Você vendeu carretel de linha. Aos 9 anos de idade. E olha como você costurou bem a tua história. É isso. E, na verdade, eu desenhei e eu construí meu próprio destino. Essa questão de você deixar a vida te levar, isso para mim não funciona. Porque muita gente deixa a vida levar, o que a vida me oferecer tá bom, né? A pessoa não se esforça muito, ou fica esperando um milagre, ou que alguém dê alguma coisa para ela. Eu nunca esperei nada, eu sempre acordei para fazer acontecer. 2 momentos da sua vida, 2 mulheres aparecem. Uma que te estendeu a mão, Luísa Trajano. Tira o cartão e fala, esse aqui é o gerente do banco que vai te abrir portas. E num outro momento, você estende a mão para Giovanna Antonelli. E a gente faz uma grande parceria. A vida fazendo o movimento dela. Sim, é o network, né? Eu acho que quem está aqui nos ouvindo, se não faz network, o network transforma, ele te abre portas. Mas eu tenho um segredo para contar aqui. No dia que eu fui para o Palácio dos Bandeirantes concorrer ao prêmio, eu tinha ganho uma viagem para Nova York com tudo pago. Tudo. Ó, eu já tinha vendido minha casa e estava morando de aluguel. Eu tinha vendido meu Palio velho, eu tinha 2, ficado com o mais velhinho, já tinha vendido um carro. A empresa estava praticamente vendida. Eu vou e ganho uma viagem. Num evento que eu vou. Falei, epa, as coisas começaram a melhorar. Quando eu recebo a placa de prata, a viagem é exatamente no dia do prêmio. No meio, assim, ó, no meio da semana. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ir a Nova York e curtir uma semana de graça com meu marido, ou ir ao Palácio concorrer a um prêmio com 1.100 pessoas. E por que eu estou contando isso? Eu não vou na viagem e eu vou ao Palácio concorrer ao prêmio. A vida inteira nós vamos ter que fazer escolhas. E cada escolha exige uma renúncia. Cuidado com o que você escolhe. Você vai ter que voltar para cá um dia para falar por que você escolheu ir para o Palácio concorrer. Agora eu vou fazer um bate-bola muito rápido. Você vai responder a primeira coisa que tocar o seu coração ou a sua cabeça. Meu maior medo é? A morte. Um arrependimento. Nossa, eu sou tão difícil de me arrepender das coisas. Ter contado com o empréstimo antes dele ter saído. Um desejo. Ser feliz sempre. Tenho muita vontade de? Continuar expandindo meus negócios. Tenho um profundo respeito por? Deus. Morro de rir quando? Alguém me conta uma mentira, porque nós sabemos que muito mais do que mentira é a pessoa depois ter que sustentar aquela mentira. A minha maior virtude? É não desistir nunca. Uma inspiração? Tenho muitas, mas mulheres que fazem acontecer. Uma palavra que te define? Transformar os nãos em sim. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Por esse tempo que você me dedicou, que eu sei que a tua agenda é corrida. Mas eu adorei demais, porque eu acho você uma tremenda de uma inspiração. Tenho certeza que quem assistiu esse episódio saiu daqui muito melhor. Podemos presentear essas mulheres que estão aqui com a gente hoje? Oxe! Bora? Pra já! Então vamos lá, porque eu tive uma ideia aqui sensacional. Vou cadastrar o Pode Mais no meu chatbot. Você, mulher que está aqui nos assistindo, você vai entrar na minha rede social, lá no meu Instagram,
que é DRA de doutor abreviado, carla.sarni. Você vai colocar lá seguir, tem lá o filme para você assistir. Você vai rir, vai chorar. Tudo que eu te contei aqui, você vai ver as cenas acontecendo, né? Quem faz meu papel é a Antônia Moraes, filha da Glória Pires, e do meu marido é o Sidney Sampaio. Mas aqui eu vou te presentear com Experimenta Gil, com procedimento na Gil, que eu quero poder cuidar de você. Como é que nós vamos fazer isso? Você vai entrar na minha rede social e você vai me mandar uma mensagem. Eu quero. E eu vou te agendar em uma Gil, para você ter um autocuidado e conhecer um pouquinho da nossa estrutura e do nosso serviço. Ai, por essa a gente não esperava. Arrasamos! Mas tem um detalhe, hein? Depois vai ter que me contar, voltar na minha rede social e me contar como foi a experiência. Coisa boa, gente. Ganhamos presente. Um beijo para vocês! Somos Coop. Venha para o cooperativismo. É sempre um bom negócio. Toscane Med. Falou de Toscane, falou de beleza.